Paz e bem, meus irmãos e minhas irmãs. Estamos na terça-feira, dia 24 de setembro. Hoje a igreja celebra a memória de Nossa Senhora das Mercês. E o nosso evangelho é retirado do livro de Lucas, capítulo 8, versículos de 19 a 21. Naquele tempo, Jesus estava ensinando uma grande multidão. E sua mãe e seus irmãos chegaram e se puseram do lado de fora porque não tinham como entrar em decorrência de grande multidão de pessoas. Alguém foi até Jesus e disse: "Olha, sua mãe e seus irmãos estão aí fora e querem falar contigo." Jesus então respondeu: "Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Minha mãe e meus irmãos são todos aqueles que ouvem e praticam a palavra de meu Pai que está nos céus. Estes são minha mãe e meus irmãos." Palavra da salvação. Meus irmãos e minhas irmãs, novamente estamos diante da palavra de Deus. E nesse dia celebrando a memória de Nossa Senhora das Mercês. Também, durante esses dias, nós temos refletido na primeira leitura o livro de Provérbios. São coletâneas de saberes populares, como os nossos: água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Ou é de menino que se torce o pepino. Quer dizer, são sabedorias populares que foram selecionadas, coletadas, e assim formou-se essa coletânea de livro chamado Provérbios, que pertence também aos livros sapienciais. E aqui nós vamos encontrando muitas pérolas de sabedoria. Por exemplo, diz aqui: o coração do rei, quando está em Deus, é como um rio. E Deus vai conduzindo o coração do rei para onde ele quer. O olhar do altaneiro é arrogante e frio, mas aquele que tem o coração humilde, este vive a sua vida e também é agradável aos olhos do Senhor. Então são pequenos saberes que vão educando os povos durante todos esses tempos. O coração cruel não é bem visto por Deus. A vida que é alimentada e regada também pela força da sabedoria de Deus, ela tende a progredir. Ela tende a dar fruto e fruto que continua. Novamente nós estamos diante do texto dos vínculos biológicos e vínculos espirituais na formação da família de Jesus. Lucas apresentou a palavra de Deus como uma semente que é semeada na terra e que cresce em solos diferenciados. Aquela semente é parábola, por exemplo, do semeador, onde a palavra de Deus é uma semente. Ontem, no Evangelho também, nós vimos Lucas apresentando agora a semente ou a palavra como uma luz que é acesa não para colocar debaixo da cama, e nem tampouco cerrada ou fechada numa vasilha, mas para colocar no candeeiro, para que todos pudessem ser iluminados por ela. A palavra de Deus é um convite à escuta e também à prática. Como em determinado momento, quando Jesus passava, alguém disse: "Feliz o seio que te amamentou." Ele respondeu: "Não, feliz aquela que acreditou e praticou a palavra de Deus. Eu vim, ó Pai, para cumprir, para fazer a vossa vontade." Assim foi a missão de Jesus. Por isso, se ontem no Evangelho Jesus apresentava a palavra de Deus como luz que deve ser colocada num candeeiro para iluminar a vida de todas as pessoas, e ela vai progredindo a partir do momento em que a pessoa investe também no seu conhecimento. A partir do momento em que a pessoa investe também mediante a sua prática diária. Assim a palavra vai sendo aprofundada, vai progredindo, vai iluminando a vida da pessoa, fazendo com que a pessoa tenha mais sabedoria do alto, mais sabedoria divina. Contraditória àquela sabedoria que no domingo Tiago também falava, onde ele dizia: aqueles que têm a sabedoria de Deus são pacíficos, produzem frutos de bondade, são misericordiosos, são puros.
Mas aqueles que só têm a sabedoria do mundo, diz ele, esses aí são dados à vaidade e também à rivalidade. E com isso, eles carregam em si paixões desordenadas dentro deles, que vão guerreando dentro deles e que também vão sendo externalizadas, criando guerras e violências na vida das pessoas. A sabedoria que nasce da palavra, a sabedoria que nasce da ciência. A sabedoria que faz o homem humilde e profundo, a sabedoria que faz o homem altaneiro e arrogante. Aqui então nós temos o contraste das duas sabedorias. Então hoje a palavra de Deus deve ser então ouvida e também praticada. E isso será ensinado por Jesus por meio de uma nova constituição familiar. Não mais advinda do sangue, não mais vinda das relações sanguíneas, mas agora por laços espirituais. Por laços espirituais. Aquilo que em determinado momento também Jesus vai ensinar, se uma mãe ama o seu filho que carregou 9 meses e que tem o seu sangue, muito mais deve-se amar o seu irmão que foi dado por Deus, que nasceu do Espírito. Por isso Jesus está formando então uma nova família, uma nova compreensão de discipulado, uma nova compreensão do Mestre. Agora o discípulo de Jesus não vem mais por tradição de família e nem tampouco pelo sangue. Mas ele vem do encontro pessoal com Jesus e também da permanência com Jesus, onde ele morre e nasce novamente, nascer do alto, nascer do Espírito. É este que vai constituir a nova família de Jesus, que vai chamar a Deus de Pai, que vai chamar Jesus de irmão, e onde também as pessoas se chamarão de irmãos. Irmãos, dentre vós não deve ser assim, vai dizer Jesus muitas vezes. Dentre vós não deve ser assim, porque todos vós sois irmãos. Por isso Lucas então agora vai apresentar também essa nova relação que Jesus está construindo com os seus discípulos, quando uma grande multidão está presente e chega a sua mãe e também os seus irmãos. Talvez aqui alguém pudesse pensar assim, já que ela é mãe, já que eles são irmãos, tem preferência, tem predileções. Mas Jesus vai dizer que aos olhos de Deus não. Aos olhos de Deus não. Cada um de nós julgamos e fazemos opções de acordo com os nossos condicionamentos humanos. Mas Deus não, Deus julga a interioridade da pessoa, as retas intenções. Por isso, se ele pensava que Jesus daria privilégio, isso não é desrespeitar a sua mãe, nem desrespeitar os seus irmãos. Isso não é diminuir a sua mãe e tampouco diminuir aos seus irmãos o valor e o amor a eles. Mas isso é ensinar aos discípulos de todos os tempos novas relações para se pertencer à família de Jesus. Não mais pelo sangue, não mais pelas predileções pessoais, não mais por aquilo que em português nós chamamos quem indica. Mas aqui é pela própria dignidade da pessoa, daquela que escutou a palavra, daquela que praticou também a palavra. Por isso, nessa manhã, Jesus está dizendo, quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Minha mãe e meus irmãos são todos aqueles que escutam e praticam a palavra de Deus. Nosso Pai São Francisco também nos ensina isso. Somos mães, irmãos e irmãs de Jesus quando fazemos a vontade do nosso Pai Celestial que está nos céus. Aí sim nós somos da família de Jesus. Não são as roupas, não são as indumentárias, não são os símbolos, não são as tradições, mas é o escutar a palavra, praticar a palavra, para que assim nós não nos enganemos a nós mesmos. Que esta palavra seja para mim e para você, então, esta advertência, esta reflexão, para que a gente também possa progredir na nossa filiação divina. Um grande fraterno abraço para todos, paz e bem. Até amanhã, se Deus quiser. Nossa Senhora das Mercês, rogai por nós, paz e bem.